Agora chegou a vez dele, o jornalista Cláudio Teran, e o Entendendo a Notícia de hoje. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Nesta quarta-feira, bem longe do Ceará, lá em Brasília, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, vai assinar ficha de filiação ao União Brasil, um partido que está se acabando, porque vai virar União Progressista em uma fusão com o partido que leva esse nome progressista, o PP, P de pato, P de pato. De progressista, essa união só tem o nome na realidade, porque seus integrantes são, no mínimo, um bolo de gente pertencente ao centrão e movida pelo oportunismo político. Ideologia, olha, só se você for um iludido. Mas é preciso analisar essa transferência do Roberto Cláudio por outros ângulos. O ex-prefeito de Fortaleza, ele é acusado por muitos de virar a casaca na política. Mas convenhamos, o Roberto Cláudio nunca foi um homem de esquerda. Ele foi eleito pela primeira vez pelo PHS, um partido que não existe mais, o Partido Humanista da Solidariedade. Vai entender o que significava isso, né? E esse partido desapareceu. Essa sigla pela qual o Roberto Cláudio se elegeu deputado pela primeira vez na vida, era um partido, vamos dizer assim, de centro-direita, para dizer o mínimo. O tempo passou e o Roberto Cláudio, quando entrou para a Assembleia Legislativa, caiu nas graças do Cid Gomes, pelo jeito dele, pela jovialidade dele, e o Cid fez uma aposta no Roberto Cláudio para o futuro, assim como apostou em outros nomes jovens. E o resultado é que da noite para o dia, Roberto Cláudio virou líder da Assembleia Legislativa e depois, surpreendentemente, se tornou presidente da Assembleia, apesar de sua pouquíssima experiência para o cargo. O fato é que, graças ao Cid, Roberto Cláudio também foi lançado candidato a prefeito improvável em 2002 e candidato a prefeito de Fortaleza e foi eleito. 4 anos depois, Roberto Cláudio era avaliado como um bom prefeito, o que de fato ele foi. E em 2016, quando ele disputou a reeleição, contra o capitão Wagner, Roberto Cláudio teve o Cid ao seu lado e o reforço de outro governador, Camilo Santana, que abraçou a sua candidatura. E aí, o tempo continuou passando e Roberto Cláudio fez o sucessor a prefeito em 2020, mas só ganhou porque Cid e Camilo também estavam lá, reforçando o palanque dele. Havia também a boa gestão de prefeito que ele fez e foi assim que José Sarto se tornou prefeito de Fortaleza. Só que durante todo esse período, Roberto Cláudio se projetou sendo uma figura liderada e não o que ele pensa ser um líder. Roberto Cláudio não se tornou um líder político como é o Ciro Gomes, como é o Cid Gomes, como é o Camilo Santana, como é, por exemplo, o André Fernandes no campo da extrema-direita. Roberto Cláudio é uma pessoa que depende da liderança dos outros para aparecer. E isso ficou evidente em 2022, quando ele voltou-se contra aquele que o criou e o projetou politicamente para alinhar-se com Ciro Gomes, que foi dissidente de tudo e de todos, levando para o pessoal, levando para a política partidária suas questões e mágoas pessoais. O resultado é que Roberto Cláudio foi lançado candidato a governador e perdeu, foi derrotado pelo seu criador, Cid Gomes, e foi derrotado por quem também o adotou, Camilo Santana. E é por isso que o Mano de Freitas está hoje no governo e venceu aquela eleição em primeiro turno. Agora, Roberto Cláudio será o quê quando crescer politicamente?
A palavra quando crescer parece até pejorativa, mas não é. É apenas uma ironia para dizer que o Roberto Cláudio está desafiado agora. Ao filiar-se à União Brasil, ou ao que será a União Progressista, ele vai assumir o diretório municipal de Fortaleza desse partido. Ele passa a conviver como líder com o capitão Wagner, contra quem ele disse cobras e lagartos, e dele ouviu cobras e lagartos também em disputas sucessórias e partidárias. E agora Wagner apresenta Roberto Cláudio como seu amigo. Ciro Gomes acha que o ideal seria que Roberto Cláudio fosse de novo candidato a governador, unindo as oposições. Mas aí, para construir essa candidatura, existem várias variáveis e talvez a principal seja o candidato, o Ciro ou o Roberto Cláudio, é unificar o PL, o Partido Bolsonarista de extrema-direita. André Fernandes topa, Carmelo Neto não. Carmelo Neto não quer Ciro. E o problema maior para Roberto Cláudio contabilizar e enfrentar é a crise de confiança. Dentro do União Brasil, ou do que virá a ser a União Progressista, ele terá que cortar um dobrado para se tornar alguém realmente palatável e confiável. Mas Roberto Cláudio tem feito esforços nessa direção, porque no ano passado surpreendeu a todos o destemor com o qual ele subiu no palanque do André Fernandes no segundo turno e chegou ao ponto de vestir camiseta do PL, alinhando-se com o bolsonarismo da noite para o dia. O fato é que nada parece e será simples para Roberto Cláudio. E seu principal desafio, independente do que aconteça e independente dos rumos que ele acabe tomando em 2026, o desafio está colocado. Roberto Cláudio, até aqui, em tudo o que fez, não é uma liderança política. Acha que é liderança, mas não é. Lideranças têm outro peso político. Tem um peso de independência que o Roberto Cláudio nunca teve. Chegou aonde chegou através dos ombros dos outros que tinham mais poder e mais força do que ele. O caminho parece sem volta, porque não tem como o Roberto Cláudio recuar de onde ele saiu. Então, ele que consiga tornar-se um líder, mostrar ao eleitorado que lidera realmente e que essa liderança pode torná-lo, quem sabe, um vitorioso futuro. Uma vitória que, convenhamos, depende do eleitorado, mas depende de apoios que Roberto Cláudio não tem. Será que consegue chegar lá sem precisar dos ombros dos gigantes maiores que ele? O tempo dirá. A ficha de filiação será assinada hoje em Brasília, a União Brasil, quem diria. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran.